relação à igreja lá em São Paulo nesse período? Bom, eu fui presa com a Igreja Metodista, quer dizer, não é com a igreja, mas eu fui presa ligada a jovens da Igreja Metodista. A gente tinha um trabalho, inclusive, de levantamento, de possibilidades de trabalho com juventude, e eu estava nisso, né, com o Anivaldo. Eles tinham feito uma ocupação da faculdade deles, tinham uma atuação muito interessante, e a gente estava fazendo esse estudo e tínhamos muitos materiais, não só desse estudo, mas a gente tinha também denúncias que a gente mandava sobre o que acontecia no Brasil, né? A irmã de Anivaldo trabalhava nos Estados Unidos, e esse material, ele ficou guardado por um dos que estava preso com a gente, Celso e Fernando, que eram irmãos. Eles guardaram esse material na casa de um tio, que também era da igreja. E foi esse tio quem denunciou. Que era bispo ou... Ele era pastor, não sei dizer exatamente, né? Eu sei que foi um horror isso, né? E tinha essa situação, né? A Igreja Metodista realmente no início não deu nenhum apoio assim. A gente chegou a... Para mim foi muito chocante, né, ver que tinha na Operação Bandeirantes pastores, não da Metodista, mas não sabia de qual, mas pastor que ficava lendo a Bíblia e as pessoas sendo torturadas, né? Anivaldo deve ter falado disso, que ele viveu isso muito de perto. E, bom, a Igreja Metodista na época tinha muita relação também com os Estados Unidos, né? Com os americanos, e isso era muito questionado pela juventude, né? Bom, então a Metodista era isso. Agora, tinha poucos, né? Mas tinha pastores da Igreja Metodista solidários, né? Paraíba, teve outros que foram bastante solidários. Tinha a igreja do Jaime Wright, né? E falando de igrejas é difícil, porque, por exemplo, se a gente pega a Igreja Católica, né? Logo que eu estava na prisão em São Paulo, a gente tinha pavor do bispo do Dom Agnello, né? Dom Agnello Rossi, que ele tinha ido na prisão, sabia das coisas que estavam acontecendo, ouviu depoimentos e ficou do lado do governo, né? Só que logo depois vem Dom Paulo, aquela maravilha, né? E daí Dom Paulo, ele escutava, ele ouvia tudo e era solidário a partir de tudo que ele tinha realmente sentido que existia na época. Então era outra coisa, né? E aquela relação Dom Paulo e Jaime Wright foi fundamental, né? No sentido de eles terem arquivos e tentarem produzir algo, né, que ficou até hoje, né, Brasil Nunca Mais, e com a rede de colaboração também com o Conselho Mundial de Igrejas, né, porque o Conselho Mundial de Igrejas guardou os arquivos, né. Tanto que Anivaldo e eu fizemos um pronunciamento na Procuradoria em São Paulo no dia que houve a entrega pelo secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas para o Brasil, para que aqueles arquivos pudessem ficar disponíveis virtualmente. Então, agora que tínhamos, né, uma democracia. Agora, essa sua aproximação com a Igreja Metodista foi em função desse trabalho com jovens? Sim, sim, isso. E aí você passa também se converteu à igreja, passou a ser, você falou que era católica, e aí... Não, eu não fui metodista, não. Tive muita relação com a Igreja Metodista, tive relação com a Igreja Presbiteriana Unida também, a relação com o Conselho Mundial de Igrejas. A minha relação com a Igreja Luterana veio se dar bem depois, que é a igreja a qual eu estou ligada agora, né? Mas por outros motivos não foi aí, né? Agora,
Estados Unidos, ela foi importante nessa solidariedade. Me parece que ela pressionou alguma, ou alguém, né, lá, né, teve alguma... Isso que eu digo, teve pessoas que foram importantes, que ajudaram, não foi algo assim, a igreja, tanto que para a igreja foi pesado também o que aconteceu conosco, né? Porque o dia que eu fui julgada pelo Comitê Anistia, fui em Brasília, eles estavam juntando, né, as caravanas da Anistia por proximidades. E eu fiquei ligada a grupos ou pessoas de igreja. Então, foi na sala do Helder Câmara, na CNBB, teve todo um ato lindo, né? Com as igrejas, com a SESI, nós entregamos materiais para a memória, né? E o que foi muito interessante é que a Igreja Metodista mandou uma pessoa, né, um bispo, e esse bispo nos pediu perdão. Pediu perdão principalmente para metodistas que estavam sendo julgados naquele momento, mas também para mim, que tinha sido vítima, né, através da ausência, né, de atitude da Igreja Metodista na época, né? E você ficou preso com a Yara Spadini? Com quem? Com a Yara Spadini? Fiquei, paeca. Esse fato da prisão dela, do Júlio, para a igreja, né, historicamente falando, foi importante, que a igreja também acirra muito essa questão de enfrentamento, né, porque os seus estavam, né, sendo presos. Para vocês, Aguilda, para as mulheres, teve um peso essa prisão dela, enfim, como pressão mesmo ali de fora para dentro da... Olha, não sei te dizer muito. Eu sei que Yara, ela foi uma pessoa muito participante. Eu tive mais relação com ela até depois, né, depois que eu saí da prisão, depois que eu voltei do exílio, mas essa parte realmente eu não acompanhei, não. Que Dom Paulo faz uma carta, quando eles são presos, né, ele vai ver a questão das coisas, e ele manda colar em todas as paróquias e denuncia, enfim, ele faz um movimento grande em função da prisão dos dois, né? Aí eu queria saber se de repente isso internamente repercutiu nesse movimento. Não, quem estava presa na época e que teve uma repercussão muito grande, inclusive que acabou tendo uma influência enorme na anistia, foi Terezinha Zerbini, né? Terezinha Zerbini estava presa quando eu cheguei na Tiradentes, né? Ela atuou bastante. Quando ela saiu, ela foi importante naquele grupo, né, de familiares e de mulheres, principalmente pela anistia, onde outras pessoas, como a mãe do Jean-Marc van der Weyde, também se engajou. E foi um movimento que tomou tanto corpo, né, que se juntou a outros movimentos de anistia e que teve uma influência enorme para que a gente conseguisse chegar em 79, né, na anistia. Agora, você falou dessa rede de solidariedade interna, né, de vocês. E para quem não viveu isso, a impressão que dá é que vocês até hoje, mesmo estando cada um num lugar do mundo, assim, isso junta muitas pessoas, né, uma experiência como essa. Você acha que essa solidariedade, essa rede, ela permanece? Vocês mantiveram isso ao longo da vida, assim? Olha, eu acho que a prisão foi algo que marcou, né, nós todas, e que quando há uma chance da gente se reencontrar, é uma coisa muito interessante, né? Não necessariamente a gente manteve uma relação como poderia ter sido se a gente estivesse mais próximas, né? Porque, por exemplo, eu, depois de sair da prisão, eu fui tentar buscar minha filha na França, então eu fui para a França, né? Então lá eu convivi com algumas pessoas que também estiveram na França. Elza Lobo, né? Elza Lobo é minha amiga e irmã,
e que a gente continua até hoje muito próximas, mas que a gente teve uma proximidade também lá de trabalho, de presença no exílio, né, com outras pessoas que estavam lá, então muito grande. Mas tem outras, eu me lembro de uma vez que eu participei de um congresso de sociologia e de repente eu recebi um bilhetinho dizendo assim: se você for a bola, porque era meu apelido, Bola de Neve, se você for a bola do PT, no começo eu não entendi, era Presídio Tiradentes, olhe para trás. Aí eu olhei, era uma ex-companheira de cela também, Lígia, que era lá do Paraná, né? Aí foi uma maravilha, a gente se encontrou e teve muitas possibilidades de fazer coisas juntas. Teve gente que eu até chamei para fazer alguns trabalhos quando eu já estava na SESI, né? Fazer conosco na SESI. Essa relação é uma relação incrível, né? Muito grande mesmo.